A história de Moisés e do seu povo é cercada de grandes acontecimentos. As 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, os 10 mandamentos. E essas histórias que a Bíblia descreve até hoje é causa de discussões e muitas teorias. Vocês pediram e no primeiro especial Mistérios da Bíblia, nós vamos descobrir a verdade sobre as 10 pragas do Egito, depois da vinheta. Saudações, bom de curiosos, eu sou Bruno de Oliveira, o Curioso, e se você também é uma pessoa curiosa, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. O faraó Ramsés II, ele se recusava de libertar o povo hebreu da escravidão e como punição, Deus enviou uma série de pragas que devastaram o Egito. E até hoje cientistas e pesquisadores tentam achar possíveis explicações para as 10 pragas do Egito. Apesar de muita gente dizer que tudo isso não passa de contos mitológicos que ficaram eternizados na Bíblia. Porém, os pesquisadores estão descobrindo aos poucos que as tais pragas podem sim ter atormentado os antigos egípcios. E atualmente existem dois caminhos, duas linhas muito fortes para explicar esses fenômenos. A primeira é liderada pelo físico britânico e autor do livro Os Milagres do Êxodo, Colin Humphreys, que acredita que tudo o que aconteceu não passaram de fenômenos naturais. A outra via coloca uma erupção vulcânica como causador das pragas. Essa teoria foi levantada por vários cientistas e retratada por James Cameron no documentário Êxodo Decodificado. Vamos começar pela transformação da água do rio Nilo em sangue. A Bíblia diz que mesmo com a insistência de Moisés, o faraó Ramsés II se recusou a libertar o povo hebreu da escravidão. Eram cerca de 2 milhões de pessoas e dificilmente um governante iria abrir mão de tantas pessoas. Então, a primeira medida de Deus foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. E é bom destacar que o rio Nilo era a principal fonte para beber, para cozinhar, para comer, para banhar. Ok, a Bíblia diz que o rio Nilo se transformou em sangue. Agora vamos ver o que a ciência fala sobre esse fenômeno. A teoria do físico britânico, que vamos chamar aqui de teoria natural, para ficar mais tranquilo para vocês entenderem. Essa teoria diz que o tom vermelho da água do rio Nilo foi resultado de uma proliferação de algas vermelhas tóxicas. E essas algas são conhecidas hoje por provocar o fenômeno chamado maré vermelha. Já a outra teoria dos cientistas junto com James Cameron, que vamos chamar aqui de teoria vulcânica para facilitar, essa teoria diz que um vulcão chamado Thera, na ilha de Santorini, que fica a 700 quilômetros do Egito, entrou em erupção provocando terremotos e, consequentemente, fissuras no fundo do rio. E dessas fissuras saiu um gás que se misturou à grande concentração de ferro no fundo do rio, criando ferrugem e cobrindo a água com uma tonalidade vermelha. Seja qual for a teoria correta, com a água do rio Nilo vermelha ou de sangue, os peixes começaram a morrer. E isso era meio que uma desavença aos deuses egípcios. Pois, curiosos, na época, certas espécies de peixes eram venerados e até mesmo mumificados. A segunda praga veio depois que mesmo Ramsés, vendo o rio Nilo vermelho, ele continuou com o coração endurecido. E aí Deus mandou mais uma praga para ver se ele amolecia o coração. Milhares de rãs surgiram do Nilo invadindo casas, quartos, comidas. E como essas rãs eram sagradas para os egípcios, eram um símbolo de fertilidade e ressurreição, então eles não podiam matá-las. E o que a ciência fala sobre essa invasão das rãs, né? O físico lá, o britânico, ele falou que foi consequência do rio Nilo estar vermelho com as algas lá. Essas algas fez o nível de oxigênio do rio ficar baixo e aí os peixes começaram a morrer e os sapos que podiam pular começaram a invadir a cidade. Já a teoria vulcânica, ela também vai nesse sentido aí. Os gases tóxicos, né, exalados pelas fendas debaixo do rio, prejudicou o oxigênio e aí quem podia fugir, fugiu. Então os sapos foram tudo para a cidade.
Depois dessas duas pragas, a coisa ficou feia para os egípcios. Ramsés continuou recusando a libertar o povo, e apelando para um monte de deuses e nada adiantava. Daí o Moisés pediu para que Deus enviasse mais um castigo. E aí a terceira praga veio em forma de piolhos infestando homens e animais. A explicação científica para essa terceira maldição, do ponto de vista natural e vulcânica, a multiplicação dos piolhos ocorreu por causa do clima quente e seco. E vale destacar uma curiosidade aqui para vocês, vale destacar que piolhos era bastante comum no Antigo Egito, tanto é que a galera raspava a cabeça, a sobrancelha para evitar de pegar piolho. Ok, bora só dar uma resumida aqui. Com o rio Nilo impróprio para consumo, sem vida e tal, a galera sem poder cozinhar direito, sem tomar banho, a higiene lá embaixo. Curiosos, esse é o ambiente perfeito para uma infestação de piolhos. Além dos piolhos, a quarta praga veio como um enxame de moscas que tomou conta do Egito. Agora vamos ver o que a ciência fala sobre isso. A teoria natural diz que esse enxame de moscas, essa praga, aconteceu devido à morte dos sapos, que são os predadores naturais das moscas. Então, com pouco sapo, mais mosca. Já a teoria vulcânica fala que essas moscas todas apareceram devido à falta de higiene e também por causa das mortes naturais do ecossistema do rio Nilo. Eu acho que essas duas teorias meio que se misturam nessa quarta praga, uma concordando com a outra. A quinta praga veio quando Ramsés estava desesperado e mentiu para o Moisés dizendo que ia libertar o povo hebreu. Porém, o faraó não cumpriu com a sua palavra, claro, e Deus enviou mais uma praga, matando todos os gados e cavalos que estavam nos pastos. E a explicação científica disso meio que fala a mesma coisa. Com a infestação de piolhos e moscas, isso tudo contribuiu para que os animais morressem, pois esses insetos podem transmitir doenças para os animais e, consequentemente, causar a morte deles. A sexta praga veio quando Deus mandou Moisés jogar algumas cinzas para cima na frente dos magos e do faraó. E de acordo com a Bíblia, essas cinzas que Moisés jogou para cima se transformaram em chagas e grandes feridas na pele da galera. Agora vamos ver o que a ciência fala sobre isso. De acordo com a teoria natural, a infestação de insetos, a falta de higiene, essa coisa toda que estava acontecendo na época, causava uma proliferação de doenças. E a teoria vulcânica, curiosos, já vai para outro caminho completamente diferente e dá como exemplo um caso que aconteceu em 1986. Um lago em Camarões ficou vermelho por conta de um vazamento de gás. E aí a galera que morava perto desse lago começaram a criar bolhas na pele. E aí eles coçavam aquilo e acabava virando feridas. E a teoria vulcânica fala que isso poderia ter acontecido do mesmo jeito no lance lá dos gases e tal do rio Nilo. Ok, curioso, já estamos na sétima, mas até a sexta praga, elas tinham meio que um objetivo de mostrar para os deuses egípcios que Deus era único, maior e mais forte. E Ramsés continua lá firme e forte com a sua teimosia, sem querer liberar a galera. E então Deus mandou a sétima praga em forma de destruição, uma chuva de pedras com uma mistura de cinzas e fogo chamada saraiva, afetando a agricultura e consequentemente os homens e os animais. Ok, agora vamos ver o que a ciência fala sobre isso. A primeira teoria diz que essas chuvas foram grandes tempestades de granizo com muitos relâmpagos. E sim, apesar de ser raro, já falamos aqui no Curioso, que pode chover granizo em regiões desertas. E a teoria vulcânica, que eu acho mais provável nesse caso, cientificamente falando, ela diz que houve uma chuva de pedras vulcânicas. Uma física chamada Nadine, que é uma das defensoras dessa tese, ela diz que quando uma nuvem de cinzas percorre grandes distâncias, a atmosfera fica úmida e com o vapor da água da nuvem, eles acabam formando pequenos fragmentos cinzas e cristais com um núcleo escuro, parecido com granizo. E aí quando eles caem com relâmpago e tal, dá a impressão que é uma chuva com água, pedra e fogo. A chuva da sétima praga devastou com o Egito.
E para acabar com o que restou, Deus mandou uma chuva de gafanhotos para eles comerem o que restou das plantações. Agora vamos ver o que a ciência diz sobre isso. A teoria natural, ela fala que por causa das grandes mudanças no ambiente, no clima, os gafanhotos começaram a se comportar de maneira estranha e começaram a se agrupar. E fala também que o sólido úmido, por conta das chuvas de granizo, atraem os gafanhotos para que eles depositem os seus ovos. Já a outra teoria, a teoria vulcânica, diz que por conta da erupção, o clima ficou todo maluco e aí os gafanhotos não gostaram daquele clima e começaram a migrar. E para provar isso, eles falam que enxames de gafanhotos, grandes nuvens de gafanhotos, é bastante comum em algumas partes da África. Depois disso tudo, veio a praga das trevas. A Bíblia diz que ficou escuro por 3 dias e a escuridão era tão espessa que o povo conseguia sentir. Ok, agora vamos ver o que a ciência fala sobre isso. A teoria natural diz que essa escuridão toda foi causada por uma tempestade de areia. E daí vem o lance de que a pessoa podia sentir a escuridão. Mas nesse caso, eu acho a teoria vulcânica mais forte, porque ela diz que as cinzas da erupção do vulcão, de quase 40 quilômetros de altura e 200 quilômetros de largura, tapou o sol e assim fez com que aquela parte do Egito ficasse no escuro. E o lance da escuridão ser palpável, nesse caso, o pó das cinzas dava essa impressão. E por último, a praga mais devastadora de todas, a morte dos primogênitos. Essa praga, ela veio como um golpe final contra o faraó Ramsés. Deus falou que o anjo iria passar sobre toda a terra do Egito, matando os filhos primogênitos das casas onde não houvesse o sangue de um cordeiro na porta. Agora vamos ver o que a ciência fala sobre isso. A teoria natural, ela fala que isso era por causa de uma cultura da época. Os filhos mais velhos, eles tinham o direito de se alimentar primeiro. E como não havia comida para todos, os mais velhos comiam os alimentos que estavam contaminados com fezes de gafanhotos, se intoxicavam e morriam. E pela teoria do vulcão, na época, os filhos mais velhos, eles tinham o direito de dormir na cama, ou seja, na parte mais baixa. E os mais novos dormiam na parte mais alta. E aí, quando houve o terremoto, liberou um gás tóxico que fica rente ao chão. E quem estava mais próximo do chão eram os mais velhos, eles acabaram se intoxicando e morrendo. Então é isso, curiosos, eu apresentei a versão da Bíblia e o que a ciência fala sobre as 10 pragas do Egito. Eu não vou entrar em discussão religiosa, eu tenho a minha fé, a minha religião e acredito nela e respeito muito todas as religiões e crenças. Todas as fontes imancadas, se caso eu errei alguma coisa, vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você gostou desse quadro aqui no canal, Mistérios da Bíblia, vamos estourar o botão de gostei, ok? Clica em gostei, comenta, compartilha com seus amigos. Vamos bater o recorde de like, combinado? Essa é a nossa maneira de apresentar o mundo para você, pessoa curiosa. Muito obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!